A paz do Senhor, irmãos. Vamos, antes de eu começar, a fazer uma oração. Os irmãos que estiverem assentados, pode permanecer assentado mesmo. Pai, nós te louvamos, Senhor, por estarmos mais uma vez na tua casa e na tua presença. Senhor, aqui eu me coloco diante de ti, ó Pai, e a primazia é tua, Senhor. Vem agora usar a minha vida, que nada seja de mim, mas que seja de ti, Senhor Jesus. Aquilo que tu queres falar com teu povo, Senhor. Abra, Senhor, o nosso entendimento, os nossos ouvidos, Senhor, para que nós estejamos atentos ao teu falar. Que a tua palavra, Senhor, encontre abrigo em cada coração, ó Deus. Mais uma vez eu te louvo, Senhor, pelo privilégio de estar, Senhor, ministrando a tua palavra. Tudo, Senhor, é para a tua honra e a tua glória para todo sempre. Amém. Aleluia. Bom é estarmos na casa do Senhor, né? Só Ele é digno de toda honra, de toda glória. Toda vez que eu subo ao altar aqui, é meio complicado. Eu falo por mim, né? Não deve ser assim, generalizado, mas eu a boca seca, minha perna está tremendo, né? A mão, se os irmãos verem o microfone fazendo assim, pense que é unção, né? Mas é tremor mesmo. Porque é uma responsabilidade sempre que a gente sobe para ministrar a palavra do Senhor. Porque eu tenho muito essa preocupação, eu sempre falo em casa. Porque eu estou com os irmãos aqui há aproximadamente 1 ano e 5 meses. E eu venho de uma igreja tradicional, assim, né? E às vezes eu falo com o Flávio, meu esposo, né? Que às vezes eu fico com receio de, às vezes, falar alguma coisa que foge um pouco aí da diretriz, né, do ministério, da igreja. Às vezes eu fico assim, preocupada. E às vezes a gente também, é uma forma que a gente se expressa, eu tenho muita preocupação de, às vezes, entenderem de outra forma. Eu sempre tenho essa preocupação. Então, toda vez que eu venho ministrar, assim, eu sempre fico um pouco apreensiva, um pouco tensa. Mas o Senhor nos dá graça, né? Ele nos capacita. É só a gente buscar, né? E eu todos os dias tenho buscado no Senhor para que seja feita a vontade dEle na minha vida. Eu já falei para os irmãos da outra vez que eu subi que eu não tinha o hábito de subir em púlpito para ministrar, né? E aqui o Senhor me trouxe e eu estou ministrando a palavra. Então Ele entende, Ele é que sabe de todas as coisas, né? E eu me coloco à disposição do Senhor para fazer a obra dele, porque o que eu fizer, tudo que eu fizer, ainda será muito pouco pelo que o Senhor tem feito na minha vida, pelo que ele fez até aqui. Então eu não tenho ainda como, o que eu fizer será muito pouco para retribuir ao Senhor. Quando o pastor Marcos falou comigo, eu já logo fui buscar no Senhor uma palavra, mas a palavra sempre vinha ao meu coração. É até uma palavra assim, que sempre está sendo ministrada aqui no altar, está sempre sendo falada. E eu falei, nossa, eu vou ficar um pouco repetitiva, né, talvez. E fui orando e buscando o Senhor, mas eu não conseguia ir para uma outra palavra, né, assim, para uma outra direcionamento. Então eu creio que o Senhor tem destino certo, né, que o Senhor, Ele quer mais uma vez falar conosco nesse sentido, né? E que os irmãos abram o coração realmente para receber a palavra, né? E que eu possa também saber transmitir aos irmãos aquilo que o Senhor falou no meu coração. Porque eu, pelo menos, quando venho ministrar, é óbvio que a gente ora, busca no Senhor, mas você traz muito de um contexto do que você vive, do que o Senhor tem feito na sua vida, né? É mais que um testemunho daquilo que você vive. Então, da palavra que eu vou falar, é um texto muito conhecido, que eu, dentre tantos que eu poderia usar, mas esse texto, que é o texto que fala de Jonas, eu sempre gostei muito da história de Jonas. Quando eu era criança, na minha casa, tinha uma coleção, meu pai tinha uma coleção de livros infantis, assim, de imagens, né, de histórias bíblicas, e eu gostava muito, a que eu mais gostava era de Jonas. Porque eu não sabia ler ainda, mas eu via aquela imagem, aquele peixe enorme com Jonas na barriga.
e aquilo me chamava muito a atenção, porque eu achava aquilo extraordinário. Então, a história de Jonas sempre me chamou muito a atenção. Depois que a gente cresce, né, a gente vai ouvindo a palavra, a gente vai tendo entendimento e a gente vai tendo uma outra visão ali da passagem de Jonas. E o Senhor me trouxe essa passagem à memória para eu passar para os irmãos aquilo que está no meu coração. Mas muito disso é do que eu tenho vivido, do que a minha casa e nós temos vivido nesses últimos tempos também. Então eu espero que eu consiga passar para os irmãos isso. E qualquer coisa que os irmãos ficarem depois, os irmãos podem procurar o pastor Marcos, ele fica ali, ó, que ele vai esclarecer qualquer dúvida para os irmãos. E hoje, irmãos, eu vim sem óculos, porque eu sou míope, né? Porque daí eu só estou vendo, assim, eu não vejo a expressão dos irmãos, né? Então, eu fico olhando e eu não estou vendo as expressões dos irmãos. E eu fiquei pensando, falei, nossa, e hoje eu vou ministrar, já pensou o pastor Veronese bem na minha frente, porque até ali eu ainda enxergo um pouco, né? Mas, glória a Deus, o Senhor preparou todas as coisas. Amém, amém. Eu quero ler com os irmãos, então, Jonas, capítulo 1. Eu vou ler inicialmente só o versículo, do versículo 1 ao versículo 3. A minha versão aqui é a Corrigida Fiel. Se os irmãos puderem projetar para os irmãos, e eu vou ler aqui na minha Bíblia. Então, Jonas, capítulo 1, do versículo 1 ao 3. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. A passagem de Jonas, ela é muito conhecida, né? Jonas aqui, ele teve uma palavra, uma direção do Senhor, que ele tinha um destino, né? Que era ir a Nínive, pregar o evangelho para aquele povo. Nínive era uma cidade muito grande na época, uma cidade muito povoada, uma cidade muito rica, muito próspera, mas também era uma cidade muito corrompida, uma cidade idólatra, né? Era uma cidade muito, até de certa forma, violenta, uma cidade assim que realmente aqui, como a palavra do Senhor fala, que a sua malícia subiu até a presença do Senhor. E o Senhor ia destruir aquela cidade. Então ele deu um direcionamento a Jonas para que fosse até aquela cidade, para que pregasse aquele povo, para que houvesse arrependimento, para que pregasse para eles, né, que eles do mau caminho que eles estavam. E não é diferente para nós. O Senhor sempre terá para nós uma palavra e um direcionamento. A gente sempre vai ouvir, sempre, né? Todos os dias o Senhor tem dado a nós uma direção. Agora a escolha de seguir o direcionamento do Senhor, ela é nossa, né? Jamais Deus vai colocar sobre nós alguma imposição, né? Então, a escolha em seguir o caminho, em tomar a direção que o Senhor está dando, ela é nossa. O caminho do Senhor é um caminho de bênção, né? Então, mas existe o caminho da bênção e o caminho da maldição. O caminho que você vai escolher é você que vai escolher. O Senhor dá o direcionamento, mas a escolha é nossa. E Jonas aqui, como fala o texto, eu hoje, né, eu entendo assim que ele viu que aquele povo não era merecedor, né, de ele ir lá e pregar a palavra, daquele povo se arrepender. Aquele povo era um povo que já não, vamos colocar no linguajar nosso hoje, era um povo que já não tinha mais jeito, né, era um povo que não merecia. E ele não quis seguir aquilo que o Senhor falou para ele. E ele entendeu e quis tomar um outro sentido, né? Ele queria ir para Tarsis, que era o oposto da onde o Senhor havia mandado ele. Ele, acho que saiu daquilo que ele imaginava que era bom, né? Que era o certo. Então, ele aí questionou a Deus, né? E decidiu o próprio destino, né? Sair da direção de Deus e ir para um outro lado.
E nós temos essa tendência, né? Uma tendência nossa do ser humano, né? A gente, quando sai do nosso comodismo, quando sai daquilo que a gente acredita que é o certo, que é o bom, né? A gente sempre tem muito esse lado do eu, né? Que sempre fala mais forte. E a gente tende, né? A querer, assim, o Senhor dá um direcionamento. Se a gente entende que aquilo não era o bom, não era o certo, a gente questiona Deus, né? E corre o risco, como aconteceu com Jonas, sair da direção de Deus, sair do direcionamento de Deus. Isso já aconteceu na minha vida, e nós passamos por situações que realmente, assim, não havia necessidade de ser passadas, mas porque nós, assim, Deus deu um direcionamento para nós. Logo quando nós casamos, eu e o Flávio, ele trabalhava num emprego, assim, que era muito difícil, porque trabalhava o dia todo e era até a noite, ficava até 10, 11 horas da noite, entrava de madrugada, era muito difícil, era de sábado, domingo, e foi dificultando até ele cultuar, ele na igreja, né, por conta desse trabalho. E nós vínhamos buscando sempre ao Senhor, buscando ao Senhor, para que o Senhor abrisse uma outra porta, para que o Senhor desse, né, uma direção. E o Senhor abriu uma outra porta, deu uma outra direção para ele, né, na época. E daí nós ficamos muito felizes. Ele foi para esse outro emprego. E daí, com poucos tempo que ele estava nesse outro emprego, porque o Senhor, às vezes, irmãos, eles manda o provisório assim na nossa vida, né? Há certas situações que a gente passa que é o provisório de Deus, aquilo não é permanente, mas é um tempo de Deus para a gente entender, né? O caminho, a direção, né? Reconhecer às vezes o erro e voltar, né? Mas naquele tempo que ele estava ali, daí já começou a questionar a Deus, porque estava demorando, porque aquele emprego também não era o que almejava, né? E depois, a gente, como tem sempre a tendência de sentir saudade do Egito, né? Nós começamos a sentir saudade do Egito. E o Flávio voltou para trás, voltou para o emprego anterior. Nós não soubemos esperar o tempo de Deus, entendeu? Não soubemos, assim, entender o direcionamento de Deus e voltamos atrás. Porque é um tempo determinado para todas as coisas. Às vezes você está passando por uma situação, né, que você está sem entender, e às vezes você acha que não é o que Deus tem para você, ou não é isso que você esperava no Senhor, mas é só um tempo. É o provisório de Deus na sua vida para realmente haver um conserto e você retornar ao caminho. Mas não recue, não volte atrás, né? E nós, sem ter esse entendimento, né, do direcionamento de Deus, nós acabamos voltando atrás. E depois pagamos um preço muito caro. Porque até uma vez eu fui orar para que o Senhor novamente tirasse ele desse emprego, abrisse uma outra porta. E o Senhor falou comigo que eu havia clamado tanto para sair do Egito. E eu quis voltar, e eu voltei ao Egito. E agora eu teria que pagar o preço para sair. E foi um preço muito caro que nós pagamos, por sair da direção de Deus. E essa palavra, sempre que eu leio a palavra de Jonas, porque mais para frente nós vamos ver o que ele passou, né? Eu sempre me lembro de quantas vezes, assim, nós tínhamos um direcionamento e a gente, no meio do caminho, entendia que estava muito demorado, que não estava indo conforme a gente queria, e a gente acabava aí fazendo com as nossas próprias mãos, tomando as nossas próprias decisões, e saía aí da cobertura, né, da bênção do Senhor, e acabava pagando um preço. Até que quando nós chegamos aqui na igreja, os irmãos acho que já ouviram algumas vezes nós falando, né? A gente vinha orando ao Senhor sobre uma determinada situação e pedindo para o Senhor uma direção. E o Senhor deu para nós uma direção, o Senhor falou conosco, né, sobre essa situação. Mas no meio do caminho aí a gente
começou a apavorar e achar que estava demorando muito o agir do Senhor. E a gente começou a querer cortar o caminho, a fazer as coisas com as nossas próprias mãos, né? Mas a gente estava entendendo que estava certo, que a gente estava ajudando a Deus, né? Quantas vezes a gente não é assim, né? A gente quer ajudar a Deus e a gente quer cortar o caminho aí. E nós, os irmãos sabem que nós já contamos, né? Que nós passando aqui, assim, nem com esse propósito, mas o Espírito Santo tocou no nosso coração. Mas quando nós chegamos aqui, a gente estava assim, numa outra direção, achando que estava dentro daquilo que o Senhor falou, nós estávamos ali ajudando e que as coisas iam acontecer mais rápido. Mas o nosso direcionamento já era totalmente diferente, né? Quando nós chegamos aqui, nosso direcionamento, a gente já estava praticamente mudando da cidade, né? A gente já tinha preparado tudo, tanto que hoje meu marido tem um negócio fora da cidade, porque a gente já estava tentando se estabelecer nessa cidade. E quando nós entramos aqui, mas a gente orando ainda ao Senhor, naquele dia a palavra falou muito forte, muito diretiva para nós. E o direcionamento foi totalmente o oposto. O que a gente achava que era para ir, o Senhor falou para ficar. O que a gente achava que era para agir, o Senhor falou que era para esperar. Foi totalmente o oposto do que a gente imaginava. Só que naquele dia nós chegamos em casa e nós fizemos um propósito de seguir aquilo que o Senhor estava falando. A gente não sabia o que ia acontecer, né? Os resultados que iam dar, né? Os irmãos talvez tenham um pouco da ciência da mudança que foi na nossa vida, né? Nós rompemos com várias coisas para seguir o direcionamento do Senhor. Mas naquele dia nós assumimos esse compromisso em casa. Nós oramos e falamos, olha, o Senhor falou totalmente diferente daquilo que nós estamos seguindo. Mas nós oramos e estamos aqui, né? No tempo do Senhor, entendendo o que Ele quer para nós, né? Esse é o tempo que Ele preparou. E nós temos a plena certeza de que nós estamos debaixo da direção do Senhor. Né? E tudo, se a gente fosse testemunhar tudo que o Senhor tem feito nesses últimos tempos na nossa vida, a gente passaria aqui horas, como o pastor falou no domingo, né? Se ele fosse perguntar todos os irmãos que têm testemunho para contar, né? Seria muitos. E realmente na minha casa a gente tem muito o que falar das maravilhas que o Senhor já fez e tem feito, principalmente nesse tempo que nós assumimos esse compromisso de estar na direção do Senhor. De estar debaixo da aliança, né, da cobertura espiritual, de estar debaixo da cobertura do Senhor na nossa vida. Voltando aqui para o texto, né? Jonas agora, aqui como a Bíblia fala, ele tomou outro destino, né? Que ele ia para Tarsis. Agora Jonas tinha um destino, mas sem propósito, sem direcionamento, né? Ele saiu debaixo da bênção do Senhor e passou a andar agora, né, conforme as suas escolhas, conforme aquilo que ele achava, né? E lá no versículo 4, os irmãos podem ir projetando aí, diz assim: mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. A gente sempre fala assim, né, que a gente está passando... que o inimigo se levantou contra a nossa vida, que o inimigo, né, tem se levantado contra a minha casa, contra a minha família. Às vezes a gente está passando por lutas, por tribulação, né, e a gente, é muito fácil, a gente atribui tudo ao inimigo. Mas a palavra do Senhor fala que aqui, que a tempestade foi o Senhor que mandou, um grande vento, e fez o mar uma forte tempestade. O Senhor, muitas das vezes, coloca nós em determinadas situações e manda, e permite situações na nossa vida, justamente para haver um conserto, para a gente reconhecer, né, a soberania dele, para a gente reconhecer o nosso erro e voltar para o caminho. Aqui Jonas não foi o inimigo que lançou, né, sobre ele essa tribulação, mas o Senhor que lançou esse vento para que ele tivesse uma situação que ele pudesse entender que ele estava fora da direção do Senhor, que ele precisava reconhecer o erro dele e voltar para o caminho. Lá no versículo 5 diz assim: então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens?
dorminhoco, levanta-te, clama o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam cada um ao seu companheiro: vinde e lançaremos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos tu agora por causa de que nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então estes homens se encheram de grande temor e disseram: por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. Aqui, agora Jonas, ele teve que reconhecer, né, que ele estava fora da direção do Senhor, que tudo aquilo que sobreveio sobre aquela tripulação era por causa dele. E ele agora tinha que ter um conserto, né? Fazer um conserto com o Senhor, reconhecer que ele errou, que ele saiu do caminho e voltar ao caminho. E aqueles homens, ele confessou, né, aqueles homens, que ele estava nessa situação. E aqui me chama a atenção porque quantas das vezes, às vezes também a gente está passando por certas tribulações, por certas situações, por alianças que a gente faz com pessoas que estão fora da direção do Senhor. Né? Eu ouvi do pastor Veronese uma vez aqui no púlpito falando sobre isso, né? Que a gente tem que tomar muito cuidado com as alianças que a gente faz. Porque uma pessoa que está fora do direcionamento, né? Está fora dessa cobertura da aliança do Senhor, ele traz sobre nós, gente que está perto, traz sobre nós tribulações também. Eu já vivi isso, né? De estar com pessoas que eu sabia que estava fora da direção do Senhor. E passei por situações, né, difíceis, por justamente estar aliançado com pessoas que eu sabia que estava fora da direção do Senhor. Então, irmãos, a gente tem que ter muito essa cautela mesmo, de buscar no Senhor aquelas pessoas que estão próximas a nós, né? A gente ter esse cuidado, porque às vezes a tempestade e aflições que tem se levantado na nossa casa, na nossa família, né, no meio do nosso trabalho, porque justamente a gente está aí fazendo alianças com pessoas, ou tem pessoas que estão fora da direção do Senhor. Então a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso. E aqui, essa tripulação, né, eles passaram por tudo isso, entenderam depois que era Jonas que estava causando tudo isso. Eles por um tempo tentaram até contornar a situação, mas vendo que não tinha mais jeito, né, Jonas aqui no versículo 14 diz assim: então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, nós te rogamos que não pereçamos por causa da alma deste homem, e que não ponhas sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e lançaram ao mar, e cessou a fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor, e fizeram votos. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas desse peixe. Deus, ele é tão misericordioso, né? Ele nos ama tanto, que Deus até teve um tema dos jovens que foi nesse sentido, né? Que Deus, dos improváveis, né? Que Deus manda o improvável em situações também improváveis para justamente a gente ter um conserto. Jonas poderia ter perecido naquele mar, né? Ter caído ali e perecido. Eu acredito que ele acreditou que ele morreria naquela hora. Mas Deus ali, a palavra do Senhor nos fala que mandou um grande peixe e que tragou Jonas. E Jonas ali, ele teve um tempo agora, né, para fazer um conserto. Deus, ele nos dá o escape assim em situações tão adversas, né? Deus prepara situações que a gente nem imagina. Assim como eu estava falando que aconteceu na minha vida. Eu jamais, na minha vida, né? Eu tenho 43 anos de idade e jamais imaginei
que hoje eu estaria aqui no púlpito, né, de uma igreja, de uma outra denominação que não fosse aquela que eu nasci, né? Mas Deus, Ele mandou para nós. Deus preparou tudo isso, né? Eu acredito, assim, tenho plena convicção, né? E falo aos irmãos com muita sinceridade de coração, que foi o Senhor que preparou para que nós tivéssemos realmente um concerto diante do Senhor, né? De coisas que nós buscávamos e que nós orávamos, né? E a gente sempre assim, caindo nesse erro de sair da direção do Senhor e ir pelo nosso próprio entendimento. E o Senhor nos trouxe para que a gente começasse a ter um entendimento mesmo do que é aliança com o Senhor, né? Do que é ter a tua vida debaixo da cobertura do Senhor. Então, eu louvo ao Senhor, porque nós passamos, a gente não faz caminhada, nós somos super sedentários, mas num dia nós resolvemos fazer uma caminhada aqui pelo bairro, e eu moro aqui perto. E eu passei aqui na frente. E essa igreja está aqui já há um tempo, né? E eu moro aqui já há 8 anos. E eu nunca me chamou a atenção. Eu passei aqui na frente já várias vezes, quando eu vou no mercado. Mas naquele dia a igreja nos chamou muito a atenção. É como se ela tivesse assim, resplandecente. Nós passamos na rua e não tinha como não olhar para ela. E o Flávio ainda parou e nós ficamos assim, como se fosse uma coisa assim, sobrenatural. Porque o Senhor, Ele tem isso, Ele prepara o sobrenatural para te tirar de algumas situações, para te colocar no caminho, para te alicerçar, para te aliançar. Não precisa você ficar vagando, procurando, tentando achar aí aquela ajuda que eu falei que a gente tenta dar a Deus. Não precisa de nada disso. O Senhor vai mandar o socorro, Ele vai mandar o auxílio, assim como Ele preparou aqui o improvável, né? Eu estava lendo assim que muitos se questionaram. Pastor Marcos depois ele vai, né, pastor, nos dar assim mais a fundo sobre isso. Mas assim, muitos falavam que sobre esse grande peixe, né? Até nesse livrinho que eu tinha, na realidade, era uma baleia enorme que estava com Jonas na barriga, né? Mas a Bíblia não fala que é uma baleia, né? Que foi um grande peixe. Então há muito questionamento sobre isso, mas nós cremos e nós sabemos que o Senhor é assim, que Ele manda o escape quando a gente menos espera. E naquele dia, quando nós passamos aqui, a igreja chamou a atenção assim, de forma sobrenatural. E o Flávio, na hora, me falou assim, nós vamos vir aqui domingo cultuar. E eu falei, vamos sim. E, irmãos, não era um costume nosso, assim, visitar a igreja, nós não tínhamos isso, né? E naquele dia nós falamos assim, não, vamos vir sim aqui visitar. Daí eu falei, vamos deixar as crianças com a minha mãe, eles vão na igreja lá que a gente estava. E a gente vem só nós dois, né? Porque eu acho que aqui não tem, não mexe com criança, não vai ter nada para criança. Mas daí o Senhor mandou uma outra pessoinha muito, muito abençoada, que foi a Lívia. E ela, lá da janela, fez assim para mim, deu um tchau lá embaixo, da janela das crianças. E eu olhei e falei, nossa, tem uma criança lá em cima, acho que tem salinha de criança. Daí o Flávio falou assim, então as crianças vêm com a gente. E daí eles vieram por causa disso. Então o Senhor, Ele prepara todas as coisas. Ele prepara a saída, Ele prepara o caminho, né? Eu poderia citar tantos versículos de escapes que o Senhor deu, né? Para o seu povo. Mas aqui a gente vê, então, no capítulo 2, eu vou ler do versículo 1 ao 10, que Jonas reconhece que ele errou, né? Ele reconhece aqui que ele estava fora do caminho e exalta aí a soberania de Deus. Capítulo 2, então do versículo 1, os irmãos acompanhem ali. E orou Jonas ao Senhor seu Deus das entranhas do peixe e disse, na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre da sepultura gritei e tu ouvistes a minha voz. Glória a Deus. Aleluia. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma,
O abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes. A terra me encerrou, para que sempre com os seus ferrolhos. Mas tu fizeste subir a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfaleci em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor, e entrou a ti a minha oração no teu santo templo. Os que observam as falsas vaidades deixam a sua misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei pagarei, do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra seca. Aqui a gente vê quão linda oração e súplica Jonas fez, porque ele reconheceu que a soberania do Senhor na vida dele. Deus tem chamado pessoas que estejam dispostas a fazer, mas que estejam debaixo da sua soberania. Né? Não adianta nada a gente ser disposto a fazer, mas estar fora aí da direção, né? Estar fora aí do propósito, né? De nada disso vai adiantar, será em vão, um trabalho em vão. E Jonas aqui, ele reconheceu. Então o Senhor às vezes quer de nós que nós reconheçamos, né? Quando nós erramos, reconheçamos que nós saímos da direção. Isso não é humilhação, né? Isso porque se humilhar diante do Senhor, isso é maravilhoso, né? Mas às vezes a gente diante dos homens, a gente fica aí, não quer reconhecer, quer se fazer de forte, né? Mas o Senhor requer isso de nós. E em dado momento que a gente reconheça que a gente errou, que a gente saiu do propósito, que a gente saiu do caminho, né? E voltar à direção do Senhor. Eu sempre que eu olhava aqui para a passagem de Jonas, depois de um tempo, saí da inocência da criança, né, que achava o máximo ele ali na barriga do peixe, e comecei a mesmo a entender assim. Quantas vezes eu não olhei e falei assim, nossa, como que... Porque eu não vou ler o capítulo 3, né, que Jonas vai, ele prega, né, aquele povo se arrepende, mas se vocês lerem depois, vai ver que Jonas... ele tinha um coração aí egoísta, né? Porque acho que nós tivemos uma pregação aqui da irmã Heloísa uma vez que falava sobre essa personalidade de Jonas, né? Que eu olhava e falava assim, nossa, mas como um cristão, ele deveria ter um coração mais quebrantado, né? Quando Deus falou dele pregar para esse povo, né? Ele deveria ter se movido de uma íntima compaixão, né? Porque esse foi o ID que o Senhor nos deixou. O único ID que nós temos é de pregar o evangelho a toda criatura. Foi isso que o Senhor nos deixou. E eu sempre falava, né, com esse, até com uma palavra forte, né, com essa certa petulância, né, de Jonas, né? Mas quantas vezes eu olhei para mim mesmo, né, e vi o quanto eu também sou assim, né? Se a gente for olhar para nós, quantas vezes, né? Às vezes é nos dado até no âmbito da igreja, algum outro direcionamento, o pastor às vezes vem, né? Ele busca no Senhor, dá um outro direcionamento, e quantas vezes a gente acha que aquilo já não cabe a mim, já não é para mim, né? E a gente deixa muito eu falar, né? O ego, e sai aí da direção, né? Acho que quando vem o que vem do altar, né? Foi buscado, né? Os nossos pastores buscam no Senhor, e quando vem o direcionamento do Senhor, às vezes, quantas vezes a gente mesmo, né? A gente tem isso, de querer ir contra, né? De querer questionar, e eu olhava para Jonas e eu parei, quando eu fui ler esse texto novamente, algumas outras vezes, eu falei, nossa, quantas vezes eu agi assim? Que nós possamos realmente buscar no Senhor, que nós tenhamos verdadeiramente um coração quebrantado, né? Um coração movido de íntima compaixão pelo próximo, né? Quantas vidas... Hoje não é diferente do que era Nínive, né? O mundo aí jaz no maligno, né? O mundo está perdido, né? O mundo ele está repleto de violência, né? Há tanta coisa que nós temos visto, tanta perdição, tanta coisa terrível, né? Nas famílias, né? Então, e não está diferente. E qual foi o ID que o Senhor nos deixou?
para que a gente levasse o seu evangelho a essas pessoas. E quantas vezes a gente se acomoda, né? A gente se fecha aí no nosso comodismo, né? E acha que tá bom dessa forma. E não tá, irmãos. Aí fora tem vidas perdidas, vidas que precisam, né, de ouvir, né, o amor de Cristo, de ouvir falar do amor de Cristo. E às vezes nós somos assim. A gente agimos dessa forma. No nosso emprego, deixamos de falar do amor de Cristo para alguém, com os nossos amigos, né? A minha filha sempre chega em casa, às vezes conta algumas situações da escola, e eu falo, filha, você ali tem que ser luz, né, naquele lugar. E você tem que, sempre que tiver a oportunidade, falar de Cristo para os teus amigos. E se você ver que a situação está muito assim, que você não está conseguindo abertura, não está tendo, nós vamos orar, nós vamos clamar por essa vida. Mas, porque a gente vê assim, crianças tão pequenas, né, de faixa etária da classe do meu filho de 7 anos, de 12 anos, já com problemas tão difíceis, né, crianças com depressão, com pânico, com uso de medicação, numa idade tão jovem, então não quero para estar ainda curtindo a vida, né, assim, numa fase tão alegre, mas e a gente às vezes se tranca, né, no nosso mundinho e acha que tá tudo bom e não está, né? A gente tem que o Senhor possa trazer em nós verdadeiramente esse mover, né? E Deus sempre, vou ler aqui o que eu tinha escrito para os irmãos aqui. Deus sempre nos dará o caminho. E esse caminho é de salvação, libertação, de restauração. Os atalhos ou fugas que buscamos nos levam a passar por caminhos dificultosos. Mas Deus sempre também nos dá o caminho de volta. Glória a Deus por isso. Basta nós reconhecermos, nos arrepender e aceitar viver o propósito de Deus para as nossas vidas. Lá em Oséias, se os irmãos puderem pôr, Oséias 14 e o versículo 9, diz assim: porque os caminhos do Senhor, só essa última parte aqui, porque os caminhos do Senhor são retos. Os caminhos do Senhor, irmãos, eles são sempre de bênção e de salvação. Jonas aqui, ele podia achar, em primeiro momento, que aquele direcionamento que o Senhor tinha dado para ele não estava bom, que ele não aceitou aquele direcionamento. Mas tudo que o Senhor tem para nós, todo o caminho que o Senhor tem para nós, como a sua palavra diz aqui, são caminhos retos. Lá em Salmos 25 e 10, agora coloca, se puder colocar, Eloy, na versão King, fala assim: todos os caminhos do Senhor são amor e fidelidade para os que obedecem aos preceitos da sua aliança. Então, os caminhos do Senhor são caminhos retos. Os caminhos do Senhor são caminhos de amor, de fidelidade. Mas aqui há um detalhe, né? Para aqueles que obedecem os preceitos da sua aliança. Às vezes a gente acha que está, né, no caminho do Senhor, né? E aí, nesse meio do caminho, começa a passar por essas tribulações, por essas dificuldades, por lutas que se levantam. Mas a gente tem que ver aí como que está a nossa aliança com o Senhor, né? Os caminhos do Senhor são esses, desde que nós estejamos obedecendo, né, os preceitos da aliança do Senhor.
E eu louvo ao Senhor. É que os irmãos, eles achavam que eu pregava pouco, que era só meia hora. Então, ele programou a bateria. Mas hoje eu superei. Estou passando já. Amém. Glória a Deus por isso. Próxima vez eu vou pregar 1 hora. Olha lá, o pastor Marcos até fez assim, ó. Tá suando. Aleluia. Então, irmãos, a gente às vezes erra, né? Por falta de conhecimento mesmo. Eu achei que conhecia tanta coisa, né? Nasci na igreja, cresci na igreja, filha de pastores, né? E achava assim, nossa, né? Sei muita coisa. E eu não sei nada. E cada dia tem sido um aprendizado. E a vida do cristão é assim. O Júlio uma vez falou que nós estamos em constante processo. E realmente a gente está em constante processo. Hoje eu e minha casa, assim, a gente para e vê, né, quantas coisas que a gente achava que estava fazendo certo, que estava certo, mas não acertava as coisas não se engrenavam, não se ajustavam. E quantas vezes nós não paramos e falamos assim, porque na minha casa, assim, a minha vida, a do Flávio, nós sempre tivemos uma vida assim, muito diante de Deus, né, de oração, de busca, com os nossos filhos. Eu posso dizer verdadeiramente que a minha casa assim é uma bênção, né? O Senhor, ele preparou tudo na minha vida, né? Preparou estudo, preparou o meu casamento, né? Eu uma vez falei para os jovens, às vezes você olha do lado e fala assim, meu Senhor, como que eu vou casar, né? E você fica olhando, mas Deus prepara. Viu, se tem alguém solteiro aqui hoje, às vezes Deus está me usando agora para falar para você, né? Deus prepara. Pode ficar aí quietinho, porque Deus preparou para mim uma bênção. Deus mandou o Flávio lá na minha porta, lá. Preparou ele para mim. E eu louvo a Senhor. Então, a minha casa sempre foi uma bênção. Mas, em algumas coisas, assim, as coisas não se ajustavam. E a gente questionava, a gente ficava assim, meu Deus, né? Onde nós estamos errando? A gente sempre ficava perguntando. Porque para nós, no nosso entendimento, a gente estava debaixo da mão do Senhor, né? Mas depois, quando a gente vai buscando, nós entramos num processo assim, de uns 2 anos de muita busca no Senhor, nesse sentido, para que Ele nos levasse a ter um entendimento, né, dEle, a ter um entendimento de uma vida diante dEle, assim, o que tivesse que ajustar, o que tivesse que consertar, nós estávamos dispostos a passar pelo processo. E o Senhor foi encaminhando tudo. Então, hoje eu vejo, irmãos. Então, fica aqui uma palavra também nesse sentido. Você que tem oportunidade, não perca de estar, né, nos cultos, na escola dominical, né, está iniciando aí um estudo tão abençoado. E às vezes a gente acha assim, que nem eu, mas eu nasci na igreja, eu cresci, eu conheço, eu já sei. Mas isso de novo, falar sobre conversão, mas eu já sou convertido. E não, irmãos, a gente não sabe de nada ainda, né? E quantas vezes nós vamos pregar o evangelho e somos pegos desprevenidos, né? Às vezes a gente tem que, né, no nosso trabalho, né, nos nossos estudos, a gente na família, então a gente tem que estar alicerçado. Então nunca é demais a gente aprender da palavra do Senhor. E eu louvo ao Senhor porque Ele trouxe a nós esse entendimento, né? Então eu mais uma vez eu falo que Deus, Ele procura pessoas dispostas a fazer, né? Mas que esteja debaixo da sua autoridade. A gente tem que estar debaixo dessa aliança, debaixo dessa cobertura. Porque o inimigo, ele lança todos os dias, né? Todos os dias ele procura nos lançar aí desvio, distração, nos lançar o desânimo, né? Ele todos os dias procura lançar isso sobre a nossa vida. Até na escola dominical, o pastor Marcos estava falando domingo a respeito disso. Que nada pode nos separar do amor de Deus. Daí ele citou, né, aquele versículo, nem a morte, nem a vida. E que nem a vida? É a nossa vida mesmo, é o nosso dia a dia, né? É todas essas setas que o inimigo fica no nosso dia a dia lançando em nós, para nos trazer o desânimo, nos desviar do foco, né? Nos trazer aí a distração, né? E para nos tirar justamente do caminho e do propósito. Mas que nós possamos buscar no Senhor entendimento, né? Para que Ele possa tirar realmente, verdadeiramente as escamas dos nossos olhos, né? E que nós estejamos com o coração aberto. Né, o principal, a gente ter o coração aberto para receber a palavra.
né? Quando o Senhor falar conosco, a gente receber, né? Entender, pedir no Senhor, porque às vezes a gente está passando por um processo que a gente acha difícil, mas busque no Senhor que Ele te dê entendimento para aquele tempo, né? Que Ele te mostre o que Ele quer naquele tempo, porque Ele tem alguma coisa a falar com você nesse momento, né? Nesse processo, para que você não vá aí, o inimigo lançar a distração e você aí perder o foco, né? Sair do caminho, sair da debaixo da bênção, da aliança do Senhor. E às vezes tem que passar por processos aí para reconhecer e voltar, que é muito mais difícil. Então, era essa palavra que eu tinha para os irmãos. Que o Espírito Santo do Senhor possa falar mais ao coração dos irmãos. Que eu possa ter conseguido passar aí o que o Senhor falou ao meu coração. E eu agradeço a oportunidade, pastor Marcos.